Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, eu sou atriz e arte educadora e eu faço conteúdo aqui para o YouTube. Então, se assuntos como cinema, arte e educação, teatro, literatura, comunicação, entre outros, te interessam, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e bora pro vídeo. Gente, esse é o meu segundo vídeo concernente a um grande e importantíssimo tema, que é o tema da educação. Meu primeiro vídeo é um vídeo que eu falei um pouquinho sobre bilinguismo. Então, se você quiser conferir, é o último vídeo, inclusive, aqui do canal. Um dos últimos vídeos produzidos aqui pro canal. Então, se você quiser conferir, é só abrir minha página do canal que você vai encontrar esse vídeo falando um pouquinho sobre bilinguismo e o fenômeno da criança chamada mini gringo, apelidada de mini gringo. Se você não sabe o que eu tô falando, corre pro meu vídeo e dá um busque no Google de quem é essa criança que a gente conhece como mini gringo. Bom, hoje a gente vai conversar sobre uma data muito importante para a educação brasileira e para a nação brasileira, que é a data do dia 19 de abril, que é o Dia do Indígena. Então, hoje a gente vai conversar sobre coisas práticas, né? Em vez da gente debater filosoficamente se essa data é importante ou não, o que isso representa ou não simbolicamente para o Brasil, para a história do Brasil, enfim. Hoje eu quero dar algumas dicas práticas do que não fazer, pelo amor de Deus, no Dia do Indígena. Bora lá, gente? Vamos conversar sobre isso um pouquinho? Gente, antes de começar essa lista, eu gostaria muito, assim, de fazer um apelo nesse vídeo, principalmente para professoras de educação infantil, assim, pedagogas. Nada contra pedagogas, mas às vezes eu fico um pouco irritada, porque eu acho que eu já trabalhei em escola de educação infantil, já convivi muito com pedagogas, e eu sinto que tem algumas pedagogas que elas romantizam muito a educação, fica muito num plano moral, sabe? Vou educar para as pessoas saberem o que é o certo, o que é o bem, sempre algo muito idealista, sabe? Algo muito que cai no idealismo ou em um moralismo, ou em conceitos muito abstratos, como o que é certo, o que é moralmente aceito, o que é moralmente decente, ou mesmo coisas no sentido uma ideia do bem, sabe assim? Vou criar uma criança do bem. Gente, isso aqui não é prático, tá? Isso aqui não é prático. E assim, eu acho que eu já vi muita pedagoga fazendo muita bobagem, assim, sabe, em sala de aula e falando e reproduzindo preconceitos. E eu acho que a educação ela tem que muito mais emancipar, a gente tem que trazer possibilidades para os alunos se emanciparem intelectualmente, do que mostrar para o aluno mais do mesmo, mais dos nossos preconceitos do nosso país, mais, entendeu? Mais do mesmo, mais do que como a gente enxerga, por exemplo, os indígenas, os povos indígenas. E eu acho que essa data ela é importantíssima para a gente abrir portas, né, para nossa educação em todos os âmbitos, seja na esfera pública ou na esfera privada. Então vamos à nossa lista, bora lá. Primeira coisa, gente, que eu acho meio brega, meio anos 90, assim, que a gente quer superar, vamos superar, né, gente? É a questão do cocar, né? Vestir as crianças como indígenas. Isso é um debate complexo, tá? Eu acho que isso daria uma aula, inclusive, para falar sobre isso, para falar sobre questão de apropriação cultural e tudo mais. Mas eu acho uma coisa assim, é brega. O que isso vai agregar na criança, que seja na criança, porque isso se faz com criança de educação infantil, no máximo ali Fundamental 1, o que vai agregar na criança ela vestir um cocar ou não? De forma prática, se você é pedagoga, tá vendo esse meu vídeo, me responde aqui nos comentários de que forma que isso vai agregar em alguma coisa na vida da criança ela se vestir com um cocar ou qualquer outro adereço indígena. Me fala. Então assim, gente, vamos deixar de lado o cocar? Bora. Segunda coisa, né? Pintar a cara das crianças. Então a gente continua no mesmo tema, né? Dessa questão da identidade dos povos indígenas através dos seus acessórios, através do seu tipo de pintura corporal, das suas maquiagens, enfim. Também acho... Só vai fazer bagunça na escola, gastar tinta, gastar dinheiro da gestão. E o que isso vai agregar de forma prática? Responda isso de forma prática. O que isso agrega na vida da criança? Ah, é porque a criança gosta de... Gente, não é gostar, é escola, tá? A gente não tá falando... a criança não tá indo no McDonald's pra ela gostar do sanduíche, tá? A gente tá falando de educação. Então, assim, que de forma prática isso vai ajudar na vida de uma criança? Certo. E terceiro, e eu acho que o mais problemático, a gente tem várias coisas que a gente pode falar sobre, mas terceiro e mais problemático, tá?
eu acho que é trazer algum som, fazer o famoso que as pessoas têm mania de fazer, tá? Que isso é um imaginário da cultura indígena, que é uma bobagem, inclusive, porque isso nem é dos índios brasileiros, não sei se vocês sabem disso, mas esse com a boca nem é dos índios brasileiros, isso é um imaginário dos indígenas que se tem, só que é dos indígenas norte-americanos, tem nem a ver com os nossos indígenas dos nossos territórios. Então, assim, que coisa mais racista do que essa, minha querida? Gente, nada de ficar fazendo barulho com a boca, vir com uns lugares do tipo dança da chuva. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. A gente é melhor do que isso, tá? Somos profissionais de educação, a gente pode fazer melhor do que isso. Segunda parte desse vídeo, né? Eu quero dar aqui algumas dicas do que você pode fazer, então, para deixar esse dia mais interessante, tá? Então, eu acho que a primeira coisa... se possível, eu gosto sempre de trabalhar com projeto. Eu sou arte educadora e além dos conteúdos pragmáticos que às vezes não, né? Que você tem que seguir do MEC, enfim, ou às vezes da própria gestão da escola, do material que você está usando da escola. Eu acho que se você tiver brechas para trabalhar com projetos, eu acho que essas datas elas são legais para trabalhar com algum mini projetinho ali de 1 a 2 semanas, talvez seja interessante. Agora, se você tiver só o dia, né? Eu acho que talvez seja legal com os mais velhos você trazer, talvez fazer uma coisa até interdisciplinar, que eu acho bem, bem legal, e aí cada professor podia trazer ali, né, um elemento da sua área específica. Então, assim, por exemplo, fazer um mapeamento, por exemplo, aula de geografia, né, para uma professora de geografia, por exemplo, fazer um mapeamento dos povos indígenas da sua região, da sua cidade. Existem povos indígenas, tem gente que acha que, por exemplo, em São Paulo não tem indígena. Acho que indígena é só na Amazônia. A pessoa tá ali, faltam informações, né? Falta um pouco de criticidade em relação à sua própria realidade. Então, assim, por que não fazer um mapeamento? Quem são? Mini projeto, gente, às vezes um trabalhinho, né? Quem são esses povos? Que língua eles falam? Quais regiões eles vivem? Por que estão na condição que estão? Se são marginalizados, por exemplo, em São Paulo, os povos indígenas são completamente marginalizados. Por que eles estão nessa condição? O que aconteceu aqui nesse território para eles estarem assim? Tá? Quantos eles eram no passado? Qual o número agora? Diminuiu, aumentou, permaneceu? Acho que isso é interessante. Professor de história. Quem eram os povos aqui que antes chegaram? Pega uma região, né? Porque o Brasil inteiro é muito grande. Pega uma região. Ou pega os maiores povos, os povos que tinham mais quantidade de pessoas dentro da sua própria comunidade ali, né? Que eram os 5 maiores povos, né? Quais eram suas populações? E trabalha a questão cultural desses povos, né? Traz foto. Gente, traz foto, mostra o rosto dessas pessoas, tá? Mostra que essas pessoas existem. Que língua que eles falam, traga informações. Qual é a língua? Qual é a religião? Como são as relações de gênero dentro dessa comunidade? Como que são as relações sociais dentro dessa comunidade? O que aconteceu com esses povos? Pode pegar, às vezes, uma guerra, um período específico da história e trabalhar uma batalha, uma questão, enfim. Gente, dá pra fazer tanta coisa, pelo amor de Deus. Vocês podem trazer, professor de sociologia, por exemplo, ensino médio, trazer figuras indígenas contemporâneas importantes. A gente tem 2 grandes que eu me lembro de cabeça agora, nós temos 2 grandes. A Sônia, que é uma parlamentar, né? E a gente tem o Ayrton Krenak, né? Por que não? Passar um documentário, fazer um debate. Estou falando com as crianças mais velhas, tá? De Fundamental 2 pra frente. Traz um documentário interessante. Tem um documentário da Netflix que se chama, se não me engano, Histórias do Brasil. O primeiro episódio é com Ayrton Krenak, que fala sobre os indígenas, por exemplo. Então, assim, explicar, professor de português, por que não índio e sim indígena? O que isso muda? Faz um debate sobre linguagem, racismo, sabe assim, gente? Tem muitas possibilidades, entende? Professor de artes, eu sou de artes, acho que artes... você pode trabalhar especificamente a questão cultural e simbólica de um povo específico ou de vários povos específicos. Pode fazer um estudo no cinema, no audiovisual, por que os indígenas são retratados assim, o que isso tem a ver com racismo, como isso constrói uma identidade racista perante os indígenas, por exemplo. Também interessante. E eu acho que para as crianças menores, eu acho que a gente pode ir pro lúdico, porque tudo isso é muito complexo, né? Uma criança de 12 anos para baixo, ela não tem ainda cognitivamente esse pensamento tão abstrato, né? Pra falar de sociedade, simbólico, tudo é tudo muito abstrato. Então a gente pode ir pro concreto.
A gente pode mostrar fotografias, a gente pode trabalhar com a questão simbólica dos povos indígenas. Então você pode fazer um teatro, por exemplo, montar um teatro, contar a história dos deuses de uma determinada religião. Você pode trabalhar com contação de histórias. Gente, eu acho contação de histórias maravilhoso, tá? Contação de histórias, assim, é muito bom pra criança pequena. Eu acho que traz uma questão da oralidade, traz uma questão da teatralidade, de ritualística, que é muito interessante. Então, assim, eu trabalharia com uma contação de histórias. Também introduziria levemente onde esses povos estão, quem sabe, podia até fazer jogos, né? Pegar informações, né? Às vezes com as crianças um pouco mais velhas, né? Então, traz umas informações, faz um quiz. Ah, quem sabe, quem não sabe? Brinca um pouco com eles, tá? Mas, pelo amor de Deus, meus queridos, para de ficar pintando cocar com as crianças. Gente, isso daí não vai mudar em nada, entendeu? Desculpa, gente, mas é que assim, esse é um assunto que me deixa um pouco exaltada, de verdade. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de novo, se inscrever. Eu vou deixar aqui pra vocês também o meu Pix. O meu Instagram vocês conseguem achar aqui na página do meu canal. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Compartilha no grupo da sua escola, se você é professor e tá vendo esse vídeo. Não esqueça de compartilhar no grupo da escola para trazer ideias, trazer debates, enfim, acerca desses temas tão importantes que a gente precisa, pelo amor de Deus, superar essas coisas. Assim, o Brasil tá difícil aqui o negócio, viu? É isso, gente. Um beijo e até a próxima.